material, né? Então só na década de 70, 1970, nós tivemos a tradução desse material. Como ele foi escrito, e ele eram cópias feitas no Egito, eles estavam nem em grego, eles estavam em copta, que é um grego egípcio. Então eles foram traduzidos para o inglês só na década de 70. Então por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Porque entre o século I e 1970 é um bom tempo. Ou seja, uma outra visão do cristianismo, uma outra visão do que foi a história de Jesus, de qual era a mensagem de Jesus, só chegou a nós há 40 anos atrás. Então nós temos 1900 anos, né, de uma mesma visão, que foi a visão que sobreviveu. Por isso é tão difícil questionar, não é? Por isso quando eu olho para vocês e digo assim, não, Jesus não era Deus, e nunca se anunciou como, talvez algumas pessoas tenham se ofendido. Não, mas como assim Jesus não era Deus? Como se eu estivesse ofendendo Jesus por falar isso. Nós estamos acostumados com uma tradição. Mas essa tradição, ela se tornou a tradição porque foi ela quem sobreviveu ao tempo. E há um motivo por isso, já vamos entrar nesse ponto. Mas havia centenas de outras opiniões. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês um pouco hoje, o que eu vou trabalhar o foco, né, é a mensagem de um outro grupo que foi chamado na época de gnóstico. Gnóstico. Eu já vou explicar um pouco melhor o porquê. Eu disse que a visão que nós conhecemos é a visão da ortodoxia, certo? O que aconteceu ao longo do século II e século III, né, é que um grupo específico, o grupo que se considerava ortodoxo, né, foi criando uma instituição. Né? Então eles foram criando um processo hierárquico, foram alcançando uma organização maior, né, e por isso eles foram crescendo mais, sobrevivendo, vamos colocar assim, com mais eficiência. Né? E quando esse grupo se tornou a religião oficial do Império Romano, né, no começo do século IV, vocês conhecem a história de Constantino, o imperador que se converte ao cristianismo. Né? Quando isso aconteceu, algo grave aconteceu em seguida. Né? Um grupo passou a ter poder. E esse poder inclui um poder policial. O que aconteceu em seguida? Pós 325, o ano de 325, né? Que é quando se consolida essa junção. Né? Perseguição. Já acontecia. Né? Nós temos várias cartas, por exemplo, do ano de 90, do ano de 110, do ano de 180, várias cartas dos ortodoxos, né? Diminuindo e perseguindo outros grupos, mas é um ataque verbal. O que acontece a partir de 325 é que eles passam a ter uma força policial. Então não só há uma discussão teológica, há, por exemplo, uma queima dos livros. Então se eu considero aquele grupo errado, vamos perseguir o grupo e queimar os livros. Por que será que estava enterrado os 52 textos? Por que eles estavam enterrados? Nós sabemos o porquê. No ano de 367, o bispo de Alexandria enviou uma petição, vamos dizer assim, uma ordem, para todas as igrejas do Egito, dizendo que teriam que ser destruídos todos os textos que não fossem ortodoxos. E que eles chamavam de heréticos. Um monge, no mosteiro de São Pacômio, como se chamava, percebendo que seria destruído, né, o material que ele utilizava, juntou toda a biblioteca do mosteiro e enterrou a biblioteca. Que é o que nós conhecemos hoje, esse texto que nós encontramos em 45. É chamado de Biblioteca de Nag Hammadi. Nag Hammadi, Biblioteca de Nag Hammadi. Foi encontrado na região de Nag Hammadi. Ou seja, é um texto sobrevivente de uma outra visão sobre o que é o cristianismo. Chegou até nós há muito pouco tempo. Tudo bem? O que significa ortodoxia? Por que os ortodoxos disseram nós somos os ortodoxos, os cristãos ortodoxos? Ortodoxia vem do grego, né, e significa a opinião certa. Doxa é opinião. Orto é reto. Então é a opinião reta, é a opinião certa.
Então esse grupo falou assim, eu tenho a opinião certa. Os outros são heréticos, ou seja, aqueles que escolheram o errado. Aqueles que escolheram a opinião errada. Mas se eu fosse, por exemplo, para Alexandria, no século I, e conversasse com um cristão, ele ia dizer assim, eu sou cristão. Entende? Ele não ia dizer eu sou herético ou eu sou ortodoxo. Porque quem disse que ele não era, foi um grupo só. Foi um grupo que disse, não, eu sou e você não é. Infelizmente foi o grupo que sobreviveu e perseguiu os outros. Tudo bem? Então, estamos claros nesse sentido? Né? Então, esse é um primeiro olhar só para a gente conseguir romper com a ideia de que aquilo que nós conhecemos é o certo.